Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Maria Vitória e aqui no meu canal eu te ajudo com a biologia do Enem e do vestibular. Essa é a nossa série de vídeo com questões da UES. Então vamos lá resolver. Já pega papel e caneta para você anotar os pontos importantes da resolução da questão, certo? Vamos ler o enunciado. Deixa eu ligar aqui minha caneta. Pronto. A identificação da mutação gênica em nível populacional é essencial para a interpretação de padrões de prevalência, incidência, observados para doenças genéticas. Em relação às mutações e às doenças genéticas, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo. Vamos analisar então item por item. O primeiro item diz o seguinte: a síndrome do X frágil é uma doença genética que acomete mulheres que, em vez de terem o par de cromossomos sexuais, apresentam apenas um cromossomo X. Bom, o que a UES fez nesse primeiro item aqui? Ela uniu o nome de uma doença com o significado de outra. Então, ela trocou a característica da doença com o nome. Olha só. Ela nos diz que essa doença aqui é a síndrome do X frágil. A gente não costuma muito ver essa doença quando está estudando para o vestibular, enfim, quando está estudando genética. E o que ela diz depois? É uma doença genética que acomete mulheres que, em vez de terem o par de cromossomos sexuais, apresentam apenas um cromossomo. Isso é característica da síndrome de Turner. Olha só que eu coloquei aqui do lado. Se você não sabe o que é a síndrome de Turner, no que ela consiste? Aqui a gente tem os nossos cromossomos da espécie humana, e nós sabemos que nós temos um par de cromossomos sexuais. Nas mulheres, a gente diz que esses cromossomos são o cromossomo X duplicado, um par de cromossomo X. No homem, é um cromossomo X e o outro Y. No caso das meninas que nascem com a síndrome de Turner, elas têm o segundo cromossomo X ou totalmente ausente ou parcialmente ausente, como está representado aqui na imagem, totalmente ausente. E a gente representa, então, essa menina que nasceu com síndrome de Turner como X0. Nascer com a síndrome de Turner traz, uma série de dificuldades para essa menina, dificuldade no desenvolvimento, no crescimento, enfim. Então, esse primeiro item está se referindo justamente à síndrome de Turner, que é bem característica de ter apenas um cromossomo X nas mulheres. Portanto, o primeiro item está falso, porque ele trocou e colocou o nome de outra doença. Vamos ver o segundo item? A mudança gênica é uma das origens da variabilidade genética, e em organismos mais complexos pode ser responsável por doenças genéticas, morte celular e câncer. Perfeitamente. Nós sabemos que as alterações que surgem dentro de uma espécie, elas se devem especialmente por mutações genéticas. Essas mutações genéticas, elas podem ser benéficas ou não, mas a gente sabe que as mutações genéticas, elas são importantíssimas para a evolução de uma espécie, porque se a gente não tem mudanças, não tem variabilidade genética de um indivíduo para o outro, como é que essa espécie ela vai evoluir? Então, essa mutação genética, essa mutação gênica, sim, promove essa variabilidade entre os organismos e, dependendo de como ela ocorre, ela pode sim trazer doenças genéticas, como essas que a gente está vendo, morte das células e câncer. Então, dependendo aí da mutação, pode não ser algo bom. Portanto, o nosso segundo item, ele está verdadeiro. Vamos analisar o terceiro item. Na hemofilia, as hemácias perdem o seu formato e adquirem a forma de foice, o que dificulta tanto a sua passagem pelos vasos sanguíneos quanto a coagulação sanguínea. Mais uma vez, o que a UES fez? Ela trocou o nome da doença. Então, onde ela colocou hemofilia, deveria estar
anemia falciforme aqui do lado. Então, o que é a anemia falciforme? É justamente isso que a questão nos falou. Aqui eu tenho duas hemácias, uma saudável e uma com anemia falciforme. A hemácia saudável, ela tem esse formato esférico, aqui no meio é mais côncavo. Esse é o formato saudável da hemácia, que é a célula sanguínea, a célula que dá a cor vermelha para o nosso sangue e que transporta oxigênio. Mas as pessoas que têm anemia falciforme, que inclusive é também uma doença genética, essa hemácia, ao invés de ser esférica, ela é na forma de foice, por isso anemia falciforme. E aí, como a questão diz, ela traz aí uma série de problemas de circulação, de coagulação. Então, o nosso terceiro item, ele está errado por causa disso, porque ele trocou o nome da doença. Vamos para a última? A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva, ocasionada pela falta de capacidade do fígado em transformar a fenilalanina no aminoácido chamado triptofano. Olha só, esse item eu não gostei muito dele porque ele traz tudo correto e no final ele troca o nome do aminoácido. Então, o que é essa doença que ele traz aqui? Fenilcetonúria. É uma doença também genética, autossômica recessiva, né? Então não está ligado aí à questão sexual. Mas o que acontece? As pessoas que têm essa doença, o fígado dessas pessoas, ele não consegue transformar esse aminoácido aqui, chamado fenilalanina, em tirosina. O que acontece? Quando a gente se alimenta de alimentos, né, proteicos, ricos em proteínas, as proteínas desses alimentos, elas são compostas por aminoácidos. E quando a gente ingere esses aminoácidos, o nosso corpo degrada essas proteínas, degrada esses aminoácidos e utiliza esses aminoácidos para formar novos aminoácidos e depois formar novas proteínas no nosso corpo. Então, o normal é que essa fenilalanina, que está presente nesses alimentos, né, como carne, ovos, alimentos ricos em proteínas, o normal é que ela seja transformada em outro aminoácido, chamado de tirosina. E no caso a questão, ela trouxe aqui triptofano, não é o triptofano, esse é outro aminoácido. No caso, deveria ser tirosina. E aí, quando isso acontece, o fígado ele tem essa dificuldade, a pessoa fica com esse acúmulo de fenilalanina, né, na corrente sanguínea, e aí quando esse acúmulo atinge um limite, esse limite já começa a trazer prejuízos, especialmente cerebrais, né, de retardo intelectual. Então, é algo sério. Portanto, o nosso quarto item, ele também está incorreto, porque ele trocou, né, o nome da doença. Sendo assim, o gabarito da nossa questão é o item C, com apenas uma questão verdadeira. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa questão e se você ficou com alguma dúvida que eu te respondo. Vejo você na próxima questão.